eu vou pegar aqui uns trechos, né, que tá no nosso site, no flowgame.gg, ó. Legal. Que tá falando, apenas um terceiro, a Sony, apresentou opiniões materialmente diferentes em relação aos requerentes e aos demais terceiros consultados pela SG. A Sony está isolada nesse entendimento e, curiosamente, ainda se contradiz na resposta ao ofício. As seções 1 e 2 dessa petição abordam a maior parte das respostas dos terceiros, que refletem uma série de aspectos positivos em relação à operação. A seção 3 aborda a resposta da Sony, que apresenta entendimentos contraditórios com as respostas públicas de outros terceiros. Em outro recorte, a Microsoft volta a defender a viabilidade da operação sem danos ao mercado concorrente. A seção 4 apresenta brevemente conclusão sobre análise e resposta de terceiros consultados, destacando especificamente que as definições de mercado adotadas pela Microsoft ZeniMax continuam apropriadas para a análise. E ela fala sobre a Nintendo. Com efeito, ainda que no momento nenhum dos títulos da Activision Blizzard tenham sido incluído no Game Pass, o serviço conseguiu atrair e engajar milhões de jogadores, como apontado pela própria Sony. Se o Game Pass mostrou bem sucedido sem disponibilizar esse tipo de jogo, logicamente tal conteúdo não pode ser considerado essencial para que um canal de distribuição de jogos seja competitivo. O mesmo pode ser dito da plataforma de console da Nintendo e da loja para PC da Epic. A Epic é um exemplo muito bom, porque Exato. é um troço que... Você imaginar, alguém vai competir com a Steam, você não imaginava que a conseguir fez. Né? E a Epic tá crescendo muito. Muito. Né? É que se destacaram a despeito de não disponibilizar. E não tem COD. A Epic não tem COD. Exatamente. Até outro dia a Steam também não tinha, porque o COD voltou. Voltou, né? mas era da Battle.net, né? Exatamente. Da Blizzard. Em aceno amigável aos seus competidores, a Microsoft citou a força dos concorrentes em termos de reputação e lealdade à marca. Os consoles rivais construíram uma forte reputação e desfrutam de elevado grau de lealdade dos jogadores, como demonstrado pela pesquisa Best SEO Company, sendo improvável que um número significativo de usuários atuais do console PlayStation e Nintendo migrem para o Xbox como resultado de uma estratégia hipotética de exclusividade em relação aos jogos da Activision Blizzard. Eu queria até ouvir de vocês. Eu faria um pequeno contraponto a isso que a Microsoft falou no final, que é improvável que as pessoas migrem pro Game Pass se a Activision Blizzard colocar todos os seus jogos lá. Eu acho provável que vai existir uma migração grande, ou seja, eu acho que vai ter muita gente interessada em assinar o Game Pass, vendo que tudo da Activision Blizzard vai entrar lá. Não, concordo. Né? É um grande chamativo pra você aderir ao serviço. Só que eu acho que, assim, o que te faz comprar um PlayStation hoje, por exemplo, ao invés de um Xbox? God É o of Horizon, War, é o God of War. é. São os exclusivos, é o The Last of Us. Então são esses jogos que todo mundo tá cansado de saber que quem tem um PlayStation ostenta assim até não querer mais. Então, assim, desculpa, eu não acho que COD vai ser um fator, um divisor de águas, falar assim, não, então por causa disso, em vez de PlayStation, eu vou comprar Xbox. Ah, não, isso eu concordo. Não, total. mas não só isso. A própria Microsoft falou que, né? Ela não vai. Ela falou de novo o que ela já tinha falado antes, que não é a intenção dela colocar o COD como exclusivo. Exato. E eles falaram que não seria rentável. Tipo, não ia dar dinheiro. Olha aqui, ó. Independente do quão nada surpreendente. É outro trecho do documento. Independentemente do quão nada surpreendente é a crítica da Sony sobre exclusividade de conteúdo, tendo em conta que toda a estratégia do PlayStation se centrou em exclusividade ao longo dos anos, a verdade é que a estratégia de guardar os jogos da Activision Blizzard e não distribuir nas lojas dos consoles rivais simplesmente não seria lucrativo, né? E ele fala aqui, ó, a Microsoft tem uma estratégia focada no jogador e no dispositivo. A estratégia que a Microsoft começou o Game Pass. E o fato do PlayStation ter utilizadores mais leais ao longo de várias gerações, com todas as indicações que a lealdade da marca advém de anteriores rondas de guerra de consoles, sugerindo que o PlayStation vai continuar tendo uma forte posição no mercado e vai continuar tendo Call of Duty, né? Vai, acho que a grande implicância da Sony, talvez vocês tenham feito essa leitura também, é o Game Pass. Né? Muito além da exclusividade, né? Porque o discurso da Microsoft, aquilo que a gente comentou também, nós não temos interesse em tornar ele exclusivo só de Xbox ou de PC. Primeiro porque não vai dar o lucro que a gente precisa, porque pensa, a partir do momento que a COD for da Microsoft, cada venda de COD vai ter uma cota que vai para conta da Microsoft. Mas esse discurso né? da Microsoft vem desde antes da aquisição dos outros estúdios. Exatamente. Que ela ia honrar os contratos dos Honrar outros os estúdios que já contratos, estavam exato. ali com as cópias prometidas para console e PlayStation. Então, realmente, é uma coisa... Assim, o Phil Spencer é um empresário que Exato. tem fãs... Mas que ele sempre prega a diversidade de consoles. Ele falou já acessibilidade, que... Acessibilidade. né? Ele falou que um dos jogos que ele mais quer jogar é o God of War. Ele falou que o próximo jogo mais aguardado dele... Então, pois é, bom a Microsoft ponto. tem um pouco essa postura, sim. Mas conversa assim com as pessoas numa linguagem, assim, cada empresa conversa do seu jeito, Claro. né? Mas a Microsoft realmente tem esse discurso de... e se quisesse, tá? Esse é um ponto interessante. Se a Microsoft quisesse atravessar o contrato, ela teria dinheiro para isso. Se ela quisesse que os contratos não fossem honrados das outras empresas, de alguma forma ela poderia tentar conseguir obstruir isso, né?
Do tipo, sei lá, traz o Deathloop, Ghostwire logo. Não, vamos honrar isso aí que vocês fizeram com Ghostwire, com Deathloop, que são jogos da Bethesda, que pertencem à Microsoft, né? Mas enfim, eles fizeram isso. E é uma questão de tempo. É uma questão de tempo agora pra gente ver essa aquisição sendo concluída. Eu acho que não vai ser o CAD Não. que vai barrar isso de acontecer, né? E mesmo assim, nós temos, tirando os exclusivos que já foram feitos, por exemplo, da Santa Mônica, ou então da Naughty Dog, que são empresas first party mesmo que fazem esses jogos. Mas a gente não teve Street Fighter V? Que a popularidade que a Sony foi pagou. lá pro chão Sim. porque ele foi exclusivo de PlayStation. E foi uma negociação da Sony com a Capcom, né? Sim. Sim, então assim, olha o que acontece com uma franquia multiplataforma quando você limita os usuários. Ela cai no esquecimento. Então assim, até um pouco de prejuízo, porque a galera simplesmente vai esquecer. Não, a Capcom exato. teve que fazer uma conta, que essas contas de exclusivos são muito complicadas. Por exemplo, quando a Microsoft fez o Tomb Raider ser exclusivo, né? O Rise of the Tomb Raider, Os né? caras fizeram a conta. Quanto vai vender, você me paga já. Quanto que vai vender e foda-se. Porque é muito prejuízo você né, limitar. E aí tem outra coisa que isso não é tipo oficial. investidor anjo, Não, né? o que falando que não é... Assim, a Microsoft disse isso também. Se não me engano, naquele documento. Que falou que a Sony está pagando estúdios para não colocar os jogos no Game Pass. Isso é bizarro. Assim, é uma estratégia... porque são as novas estratégias dessa geração que tem esse serviço. Desse porque não novo tinha antes. negócio, né? Porque você pagar pra ter exclusividade, agora você vai pagar pra não entrar no serviço do outro. É o que tá acontecendo hoje em dia. Né? E é o que a gente tava falando. A implicância da Sony, que já é, digamos, visível há algum tempo, é com o Game Pass. Porque o Game Pass está crescendo num ritmo alto, num ritmo intenso, né? E muito além da exclusividade, você pode ver que a Sony, ela pode até colocar nas entrelinhas que ela se incomoda com a exclusividade do COD, né? No Xbox e PC, claro. Mas no final dessa entrelinha, depois da cortina, quando você abre, o grande incômodo da Sony é o Game Pass. Porque pensa, ou você vai pagar 300, 350 pau no Call of Duty, no PlayStation, porque deve continuar saindo, né? Ou você assina o Game Pass e vai estar lá no dia 1. Pois é. Isso vai atrair uma massa de jogadores pro Game Pass. E essa é a preocupação da Sony, é nesse ponto aí. E assim, o que eu acho é que quando o Game Pass foi anunciado, eu acho que isso, de novo, a gente vê lá desde a época do PlayStation 3, que a galera que comanda Sony PlayStation... Cara, a gente sabe que o... Old school, né? Os japoneses lá são muito old school, É. né? Então, demora pra ver as coisas. Eu acho que eles achavam que não ia ser rentável, que ia quebrar, tá ligado? O Game Pass, Porque né? o que acontece? Eles ficaram imaginando, não, a Microsoft vai fazer isso aí, eles têm dinheiro pra queimar, beleza, e vai dar prejuízo. Essa merda vai dar prejuízo e uma hora eles vão cansar. Só que ano após ano mostra, no início óbvio que deu prejuízo, mas ano após ano mostra que o setor de serviços da Microsoft tá crescendo, eles estão tendo lucro. Um negócio que, na visão inicial lá atrás, o vagabundo achou que ia dar prejuízo e não deu. Isso que teve deve uma- matar eles. Teve uma declaração, Mika talvez lembre, de algum estudioso da área, alguma coisa que falou assim, não, lá atrás eu duvidei da capacidade do Game Pass e hoje... Foi, a gente até separou, o Michael Patcher falou Isso. isso. Que é o Michael Patcher, ele é um gringo analista. Não, o Michael Pachter é o Sormani dos games, ele, tá ligado? Gosto do Sormani. Ele é o Sormani dos games, ele lança as declarações polêmicas aleatórias. Aleatórias. Direto. E ele, direto. assim, ele erra bastante em algumas de suas previsões, mas em outras ele acerta, ele pondera, né? E ele falou, ele assumiu, ele falou assim, eu não acreditava no Game Pass, e eu errei. Eu mordi a língua. Ele falou isso, né? Um gringo que tem contato com muitas empresas lá fora, conversa com muita gente, tem mais acesso do que nós a informações privilegiadas, Sim. né? Tá mais tempo no mercado também. E ele falou, eu errei, mordi a língua, Game Pass tá aí vingando, e eu acho que, até me emendando isso, né? Ele falou que acha que com a aquisição da Activision Blizzard, a tendência é que com o tempo, Game Pass possa chegar a até 100 milhões de assinantes. Cara, eu acho isso um É número... muito jogado, assim, É né? um número muito assim... É insano. Tô dizendo que nunca vai fazer isso, mas vai demorar muito. Claro. Porque a galera vai comer... Eu não sei se isso já acontece agora, mas o que tá acontecendo com o serviço de streaming hoje? Eu não vou assinar isso não. Saiu Stranger Things, quero ver. Assino aí por um mês, Assino vejo aí. e não assino mais. Então eu acho Tipo, que não é... vai ter uma rotação. rotação. Vai ter uma rotação, Exato, entende? exato. Agora, é aquele negócio. O COD, se entrar no Game Pass, nunca mais vai vender... não vai vender mais Vai no afetar as Xbox. vendas. No Xbox não No vende Xbox, mais. é. Porque não tem lógica. O troço sai todo ano e, assim, vira um ano, você larga o anterior. Então, assim,
Se você fizer a conta até dos meses que você assina o Game Pass por um ano, até deve... Porque é caro o COD, né? Você Pois pega é, lá, então assim, entendeu? Né? já era, não vai vender mais. Cara, vocês né? imaginam? Vai ser Todo loucura. ano, Call of Duty, Modern Warfare Day 2, One. Day 1, Modern Warfare 3, Cara, Day mas 1, você Black não tá Ops entendendo. 5, As Day estra- 1. Olha só, mas tem muita estratégia que eles podem fazer se vocês quiserem ser filho da puta. Fala, não, no Xbox é um mês antes. Eles podem fazer, cara. E no Game Pass. Nossa senhora, Então assim, cara. eles podem fazer muita coisa com isso aí, né? E é complicado, né? Complicado. Mas, como a própria Microsoft falou, a Nintendo consegue viver muito bem sem COD. Então, não é isso que vai... Não, e aí eu acho curioso, Mexer porque mercado. algumas pessoas argumentaram assim, a gente olha no Twitter e vê de tudo, né, gente? É o terreno pantanoso da internet, Por o isso Twitter, que eu não né? olho o Twitter. É a melhor coisa que você... Nossa, não tenho cabeça pra ficar vendo Twitter. Assim, vejo 2 coisas legais, na próxima eu... Ah, tá, é por isso que eu não vejo o Twitter. Só de, Fecha. você drena a energia só de ver determinadas Nossa. coisas lá, né? Uhum. Então E assim, a gente fala super numa boa de dos dois lados. Eu acho que se eu tivesse no lugar lá do executivo da Sony, com o pensamento que a Sony tem, muito possivelmente eu ia estar fazendo isso, de falar, olha, vai prejudicar meu negócio, entendeu? Eu defenderia, nós defendemos aqui, que a Sony não tivesse essa postura e se impusesse. Ela poderia se impor, ela pode se impor, ela tem o poder de se impor, ela tem a competência para se impor e o talento, né? Pois é.